diga amém? Amém. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Podemos nos assentar. Eu estava vendo sobre essa palavra que fala muito que nós devemos obedecer a cada um. Os mais velhos que já passaram sobre aquilo que nós estamos passando e que nós não sabemos como vai ser lá na frente. E essa palavra fala muito sobre a obediência. O mundo está assim por conta da obediência. As pessoas desobedeceram a Deus, desobedeceram uns aos outros. Irmãos, a desobediência a Deus causa muitas coisas, mas a desobediência dos pais aos outros também causa muitas outras coisas. O mundo está assim também por conta da desobediência a Deus. Porque Deus fala com cada um de nós. E se nós obedecermos é da nossa vontade. A vontade de Deus é falar conosco. Só que a nossa vontade deve ser sempre obedecer, não desobedecer. Eu queria estar falando aqui sobre Davi, que primeiro ele foi um pastor de ovelhas. Depois Davi, ele lutou contra Golias e ganhou. Depois Davi se tornou rei. Se Davi não tivesse cumprido o que seu pai tinha falado, ele não teria tornado rei, ele não teria vencido o gigante. Se ele não fosse primeiro pastor de ovelhas, ele não teria vencido o gigante. Se ele não tivesse vencido o gigante, ele não teria sido rei. Então, porque o seu pai disse para ele, vai cuidar das ovelhas. Seu pai no pensamento que o resto da vida ele seria um pastor de ovelhas. Só que não. Por ele ter obedecido do seu pai, o pensamento das pessoas que podem mandar você fazer e você tem que obedecer, o pensamento dos seus pais pode ser, meu filho vai ser médico, vai ser o resto da vida médico. Então você vai obedecer ele. Você pode ter mais recompensas na vida, como Davi teve mais recompensas na vida. Só por ele ter obedecido seu pai, ele logo depois venceu o gigante. Então tem que ser assim na nossa vida. Primeiro obediência em primeiro lugar. A primeira obediência de Deus. Depois obediência aos nossos pais. Tem que ser assim. Nós não podemos dividir isso. Às vezes você fala, tem que obedecer a Deus, mas também tem que obedecer os mais velhos, os nossos pais. Você fala, tem que obedecer os meus pais, mas também tem que obedecer a Deus, porque foi Ele quem deu os seus pais para você. Então, tem que ser assim na nossa vida. Nossa vida tem que ter muita obediência. Se eu não tivesse obedecido a Deus, aos meus pais, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse obedecido ninguém, nem meus avós, eu não estaria aqui hoje. Mas pela obediência a Deus, a palavra dele, aos meus pais, aos mais velhos, hoje eu estou aqui. Pela honra e glória do Senhor. Quer chegar em um lugar grande, primeiro tem que vir a obediência. Porque quando você chegar em um lugar grande, de todo jeito você vai ter que obedecer. No seu trabalho você tem que obedecer. Na sua casa você tem que obedecer. A Deus você tem que obedecer. A palavra dele você tem que obedecer. Em lugares grandes você tem que obedecer. Em igrejas você tem que obedecer. Na pregação você tem que obedecer. Para chegar em um lugar grande, primeiro vem a obediência. E assim nós aprendemos a cada vez mais obedecer. Porque às vezes você pensa, mas eu quero chegar em um lugar grande, mas nesses lugares eu não vou precisar
precisar obedecer, porque são lugares maiores do que eu já imaginei na minha vida. São lugares que eu não vou precisar obedecer. Vai sim precisar obedecer. O rico, ele precisa obedecer. O pobre precisa obedecer. Todo mundo precisa obedecer. E eu venho aqui falar uma coisa para as crianças, que nós devemos sempre amar os nossos pais do jeito que eles falam. Às vezes você fica bravo do jeito que seu pai, sua mãe fala, mas é para o seu bem, para o seu crescimento. E pais também obedeçam os seus próprios pais. O que eles também falam para os seus filhos também podem ser verdade. Vocês são os pais, também têm que obedecer os seus próprios pais. Para você se tornar pai, mãe, um dia você teve que obedecer o seu pai e sua mãe. Então aprenda isso. Não só os filhos, como os pais também. E uma coisa aqui que é muito interessante nessa palavra é que Deus, Ele mostra que sempre, igual aconteceu aqui no teatro, o Paçoca estava com depressão, mas só que só de encontrar Jesus, ele já se alegrou. Por quê? Por causa da obediência. Ele obedeceu por ouvir. Porque na Bíblia fala que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Glória! Irmãos, ele teve alegria porque a fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, mas que se esperam em Deus. Então, vamos obedecer. Ele obedeceu a palavra que ele ouviu. Ele só ouviu falar de Jesus. As crianças, as pessoas que estão aqui na igreja, vamos prestar atenção no culto. Porque Deus, Ele está falando no culto. Às vezes quando eu era pequena, eu ia para o culto. Eu não aguentava ficar um segundo acordada. Eu chegava no culto, eu já dormia. Um dia eu experimentei ouvir a palavra de Deus. Fiquei quieta. Às vezes você fala só da boca para fora. Eu fazeria. Só que imagina se fosse fora de Ezequiel, ainda chegasse uma pessoa ali. Aí você fazeria isso? Você fazeria isso? Uma pessoa te vendo, igual na época de Noé falando: isso daí não vai dar certo não. Não vai dar certo. Mas deu sim certo. Deu sim certo. Muitas das vezes a palavra contra quem é de Deus não vai ter poder. Tanto que todo mundo fala, né? A palavra tem poder, de verdade. Só que quem é protegido por Deus, palavras de maldição não recai sobre eles. Não recai sobre eles, porque eles obedecem para ser protegidos por Deus, para ter armaduras do céu. Então, eu queria estar falando isso, irmãos, que nós devemos obedecer sempre. E eu queria estar cantando um louvor aqui, agora, só para poder encerrar.